Já estou junto do Theo Cury aqui para a gente entender melhor o que a gente pode esperar, né, Theo, dessas investigações e se de fato elas podem ajudar na formatação dessas medidas. O que a gente pode entender? Quais serão os próximos passos? Olha, Renan, a ideia é que haja uma construção conjunta, uma elaboração conjunta. Isso foi uma determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, antes mesmo de o ministro Flávio Dino tomar a decisão que ontem ele tomou, dando 15 dias para o governo adotar ações para combater e prevenir os incêndios que a gente tem acompanhado no país, em diversas regiões do país. Fato é que já havia uma determinação para que houvesse uma audiência pública, ela vai acontecer agora, no dia 10 de setembro, em que vai se dar início à construção, à elaboração de uma proposta para prevenção, combate a essas ações de incêndio. Então, ações preventivas e ações também para mitigar quando houver imagens como essa em todo o país, uma forma de o governo dar uma pronta resposta e também evitar que cenas como essa se repitam daqui para frente. Daqui 15 dias, ou seja, no dia 10 de setembro, para além dessa audiência que já estava marcada, já estava prevista, porque essa é uma ação que já tramita no Supremo há um bom tempo, para além disso, o governo vai ter de prestar contas. Então, daqui a 15 dias, quando acontecer essa reunião, no dia 10 de setembro, o governo, por meio dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, da Defesa, o José Múcio Monteiro, e do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, eles terão de explicar ao ministro Flávio Dino, de quem eles foram colegas no governo do presidente Lula, quais medidas eles adotaram nesse período. Ou seja, para além de cumprir a decisão, eles vão precisar prestar contas dessa decisão que eles cumpriram como uma forma de transparência ao Supremo Tribunal Federal, que vem determinando, vem estabelecendo requisitos que devem ser cumpridos, condições que devem ser cumpridas diante de o que foi visto como uma omissão por parte do governo federal, não de agora, mas também ao longo dos últimos anos, de mitigar e de prevenir ações como essa. Episódios como esse. Então, para além dessas ações que devem ser cumpridas ao longo desse período de 15 dias, no dia 10 de setembro haverá uma prestação de contas e o ministro Flávio Dino vai ver se o governo fez a lição de casa que deveria ter feito. Então, essa é a ideia com a decisão dele. Para além da audiência que já estava prevista, e aí sim é uma elaboração do que a gente vai acompanhar de ações para o governo olhando para o futuro. Para o presente é preciso cumprir esses 15 dias, as ações nesses 15 dias e explicar tudo o que foi feito no dia 10 de setembro. Essa pergunta que fica, Theo, você mencionou, o que a gente vai olhar para o futuro e o que a gente pode aprender com essas imagens. Mas, sobretudo, essas imagens, elas aconteceram e acontecem já com uma frequência. Em alguns pontos, como aqui no estado de São Paulo, talvez não com a intensidade, né? Mas é uma lição de casa que o governo já deveria ter aprendido. E em diversos níveis, né? Tem o governo federal, obviamente, os governos estaduais, mas há uma deficiência, há uma crítica, por exemplo, do Ministério Público Federal de que no governo passado houve um desmonte de alguns organismos, de algumas instituições brasileiras de combate às ações climáticas, que houve um desmonte, por exemplo, do IBAMA, houve um desmonte de outros órgãos públicos e órgãos federais durante o governo de Jair Bolsonaro que dificultaram o combate e a prevenção a episódios como esse. O Ministério Público Federal, em diversos estados brasileiros, vem fazendo alertas ao governo há muito tempo e exigindo do governo federal, de governos estaduais, governos municipais, na justiça, ações mais efetivas, para que o que a gente está vendo não se repita mais. Então, é uma bola cantada que não pode se repetir e, para além de ações criminosas, como parece ser o caso, a própria ministra Marina Silva disse isso ontem em entrevista à CNN, para além disso, a gente vive mudanças climáticas, um período de seca em diversos estados brasileiros que deixa em estado de atenção muitos desses estados, muitas dessas regiões do Brasil, aumentando a possibilidade de incêndios naturais, para além dos incêndios criminosos. Tá certo, esse foi Theo Cury, daqui a pouco ele volta para conversar mais com a gente aqui no Novo Dia. Obrigado, Theo.